Temos entrevista ao vivo, recebemos aqui na bancada do 12 em Ponto hoje, o nosso convidado é o deputado estadual, doutor Bernardo. Seja muito bem-vindo aqui ao 12 em Ponto, comigo, pelo menos é a primeira vez que eu vejo aqui o deputado doutor Bernardo Amorim aqui na nossa bancada. Então seja muito bem-vindo, deputado. Eu é que agradeço, Andréia, Ana, Túlio, a 98 FM, programa 12 em Ponto, pela oportunidade. É sempre bom participar desses momentos e discutir a política do Estado, as nossas ações na Assembleia Legislativa, e é uma oportunidade única estar aqui com vocês. Estou às ordens para a gente conversar um pouco sobre a política do Estado. Eu vou começar, antes da gente falar sobre propriamente a política o deputado, eu queria perguntar para o senhor, como o senhor foi muito tempo aí da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, né? Eu vi algumas declarações do senhor, principalmente em relação no plenário da casa, falando sobre a preocupação no número de faculdades de medicina. E aí eu queria saber do senhor, assim, a partir de que veio essa preocupação, se a Assembleia vem acompanhando esse processo, se algo foi feito e por que o senhor levou esse debate aí para a Casa Legislativa, pro plenário da casa? Veja bem, é uma pauta que realmente transcende o meu mandato de deputado estadual, mas o que eu entendi como uma pauta importante, porque eu fiz medicina há 32 anos aqui na UFRN, e na época nós tínhamos apenas e somente 40 vagas a cada 6 meses, o que realmente era muito pouco. Depois veio o FESA e a UERN em Mossoró, e depois vieram as faculdades privadas, que foi uma coisa muito boa, e eu quero deixar muito claro aqui que eu não sou de forma nenhuma contra o aumento do número de vagas de medicina. A minha preocupação, na realidade, é a qualidade dos cursos que estão criando. Porque antigamente você já passava por uma triagem para fazer medicina, enfim, qualquer curso que merece todo respeito, medicina, seja farmácia, odontologia, engenharia. E hoje a gente vê, Túlio, agora, dia 4 desse mês, pasmem, muita gente não sabe disso. Teve um vestibular de medicina online para Facena em Mossoró. Você prestar um vestibular, não só de medicina, como de qualquer outro curso. Online, você não sabe nem se foi a pessoa que fez a prova mesmo. O Ministério, inclusive, proibiu o curso de medicina EAD, à distância. Já houve agora essa decisão, mas a gente tem conhecimento de que pessoas no Brasil estão fazendo curso EAD fora do Brasil, o cara aqui fazendo curso EAD. Imagina então a minha preocupação, pra vocês terem uma ideia, eu peguei um dado que entre 2023 para 2024, aumentou em 584% o número de processos contra médicos por erros médicos em um ano. Isso é fruto, com certeza, da criação desses cursos de medicina que não estão formando as pessoas com condições de realmente atender com qualidade a população. Então a minha preocupação, e eu quero deixar claro aqui, eu não sou contra a criação dos cursos de medicina. A minha preocupação é que se crie curso de medicina que possa realmente formar, levar até as pessoas médicos de verdade, porque, por exemplo, eu fiz medicina na UFRN e tinha uma coisa muito importante que era não só a informação, mas também a formação como médico, porque para você ser médico você tem que ter uma formação, você vai entrar na vida da pessoa, na intimidade da pessoa, e a gente está vendo que o mercado meio que se priorizou a questão financeira. E aí muita gente fazendo o que está ocorrendo agora, que é a minha grande preocupação, Túlio, é a degradação da profissão. Um plantão médico que era R$1.800, R$2.000, já tem no interior médicos dando plantão por R$800, a questão de oferta e procura, da questão da demanda. E isso médicos atendendo de forma precária. Então isso é muito triste, com a profissão que eu amo muito, porque eu fiz um grande esforço para ser médico, não foi fácil, vir do interior, morar na casa do estudante com 15 anos de idade, mas 15 anos mesmo. Eu cheguei no dia 13 de fevereiro e ia fazer 16 anos em agosto, né? Para fazer medicina, virei noite, foi uma luta, como muita gente foi, para se formar e ter uma formação e informação e atender bem a população. E você vê médicos que estão saindo aí sem a menor condição de atendimento.
Deputado, o senhor foi da Comissão de Saúde, acompanhou todo o trabalho do governo na área da saúde, e a gente sempre tem trazido informações aqui, problemas na área da saúde, Hospital Alfredo Gurgel, Hospital Tarcísio Maia, falta de medicamentos na Unicate, com frequência e em um número, inclusive, que chama bastante atenção. Sua colega parlamentar, deputada Cristiane Dantas, ela chegou a solicitar ao governo do estado, agora no primeiro trimestre, informações detalhadas sobre o déficit financeiro de mais de quase 140 milhões de reais, conforme consta no relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2024, que foi enviado à Assembleia já neste ano de 2025. Segundo a deputada, o relatório aponta que o déficit é um resultado entre a diferença da necessidade financeira que o governo tem que aportar na área da saúde com o que realmente foi colocado para execução. A Constituição determina um gasto mínimo, um percentual mínimo de investimento na saúde. E a deputada da oposição diz que o governo não está aportando os recursos necessários e suficientes para atingir esse mínimo lá na CESAP. Como é que está essa situação? O senhor tem acompanhado, o senhor é da base do governo. O governo encaminhou essas informações? Veja bem, o governo, o ano passado, o governo tem que gastar no mínimo 12 a 13% em saúde. Na verdade, alguns governos conseguem gastar mais do que isso. Prefeitura, a gente sabe disso, você foi prefeito, gastam muito além disso, mas o governo do estado realmente vem num limite, numa dificuldade muito grande e vem passando um pouco do limite. Ele vem atingindo o limite de 12%, que é o limite mínimo permitido. Agora, o que nós temos no Brasil, e essa bomba caiu no colo dos municípios e dos estados, é o subfinanciamento federal da saúde. O nosso problema é o subfinanciamento federal. E eu venho batendo muito nisso, chamando a atenção da bancada federal, porque o grande problema dos estados e municípios é que os procedimentos que são realizados e que deveriam ser remunerados pela tabela SUS há 25 anos não tem aumento. Não é o executivo, é o governo federal que reajusta a tabela federal, SUS? É o governo federal quem reajusta a tabela do SUS, que é o valor que o governo federal vai repassar para estados e municípios pelo procedimento realizado. Vocês que são mulheres e vocês que são mulheres de casa que estão me escutando, olhe o tamanho é um negócio assim sem lógica, uma colposcopia. Você imagina um ginecologista fazer uma colposcopia pelo SUS e está sendo feito, tem gente que está fazendo. O governo federal repassa para o Rio Grande do Norte, para o município lá na ponta, R$2,75. É isso mesmo. E não dá para a governadora solicitar esse reajuste? Mas não é a governadora, isso é a bancada federal quem tem que aprovar lá em Brasília e reajustar a tabela. O reajuste da tabela é governo federal? É governo federal. Não é Congresso? Federal. A tabela SUS, ela é federal. E agora o que eu acho que a bancada federal é que pode fazer pressão sobre o governo federal, a governadora também, por ser da base do governo, para que haja um reajuste da tabela. Porque o grande problema que está sufocando os municípios é que você, por exemplo, se opera ali no Tarcísio, no Alfredo Gurgel, você chega com uma cirurgia de vesícula de urgência e faz lá uma colestectomia, uma apendicectomia, e o valor que o governo federal na tabela do SUS remunera o hospital anda longe de pagar aquilo que é gasto com o paciente. E isso está gerando um problema. Uma consulta pelo SUS é R$10, uma endoscopia 48, uma ultrassom 24. Então, os municípios e o estado acabam assumindo esse ônus e cria esse gargalo e realmente engessa os municípios e os estados. Mas esse percentual não é em cima do orçamento do estado? O estado tem que pegar um percentual do seu orçamento para investir na área da saúde. E segundo esse relatório que foi encaminhado para a Assembleia Legislativa, que foi questionado pela parlamentar da oposição, o governo não está cumprindo o percentual. Está devendo quase 140 milhões de reais. Pode até estar devendo, mas nos anos anteriores ele tem que, ao chegar a dezembro, tem que cumprir os 12% sob pena de improbidade administrativa e perder até o mandato. Então o governo tem cumprido o percentual mínimo, no mínimo tem, com certeza vem cumprindo, sob pena de estar cometendo improbidade. Agora, o grande problema o grande gargalo do Rio Grande do Norte realmente é esse, é um subfinanciamento nacional. Pode entrar em qualquer grupo aí, botar saúde em Fortaleza, saúde em Recife, você vai ver que está havendo problemas gravíssimos aí em todo o Brasil. Por quê? Porque os governos não conseguem atender as demandas com recursos de OGE, teria que aumentar muito os recursos de OGE para atender as demandas de saúde existentes, a verdade é essa. Então, nós temos um problema sério, o governo fato, na bem da verdade, avançou e muito em alguns pontos. Eu, por exemplo, acompanhei, mas as pessoas não sabem disso,
Quando começou o programa de cirurgias eletivas do Estado, sabe qual era a fila do Estado? Era 18 mil cirurgias que estavam na fila. Represadas. E aí o governo realizou, e o povo não sabe, muita gente não sabe, 89 mil cirurgias. E a fila está maior do que as 18 mil. Porque as 18 mil, quando tinha 18 mil, e eu trabalhava no interior, as secretarias municipais de saúde sequer recebiam os documentos dos pacientes que precisavam serem operados. Porque, na realidade, na hora que ela pegava, o secretário de saúde pegava um papel na secretaria, solicitando uma cirurgia, que é a chamada ficha de referência, o paciente voltava com 6 meses. Meu papel está aí, faz 6 meses que está aí. Então, as secretarias nem recebiam. Hoje eu digo, Túlio, o programa de cirurgia eletiva estadual, hoje, se você for em Pau dos Ferros, Almino Afonso, Caraúbas, Apodi, Açu, no Tarcísio Maia também, em Caicó, em Currais Novos, a região nossa lá que eu conheço já não tem tanta cirurgia eletiva. O regula está praticamente zerado. Tem algumas regiões do estado que tem uma situação gravíssima ainda, que isso é uma coisa antiga, que é o Agreste e a Grande Natal, que tem culpa no cartório também os municípios. Porque por ser perto de Natal, tem sentido uma prefeitura como a de Parnamirim não tem um hospital municipal? Uma cidade como São Gonçalo do Amarante não tem um hospital municipal? Mossoró. Mas Parnamirim tem hospital municipal? Tem não, só tem o Deoclésio. Só tem o Deoclésio e o APAME. Não tem hospital municipal. São Gonçalo não tem hospital municipal. Nem tem hospital, nem tem UPA. Mossoró não tem um hospital municipal. Mossoró hoje, se uma mulher quiser fazer uma esterectomia, não tem aonde. Uma vesícula, um homem com uma vesícula, não tem aonde. E aí, superlota o hospital do estado. Pra você ter uma ideia, o Tarcísio Maia, 88% dos pacientes que são internados no Tarcísio Maia são de Mossoró. Então ele não é um hospital regional, ele é um hospital municipal, assumindo um ônus que deveria ser do município de Mossoró, que, a meu ver, faz uma festa junina que deve fazer e que é maravilhoso, mas que não prioriza a saúde. Passaram vários prefeitos por lá, não estou fazendo nenhuma crítica diretamente a Alisson, mas passaram vários prefeitos por lá e nunca priorizaram. O Hospital Municipal, o deputado Márcio Marinho, em Pirangi do Norte, não é um hospital municipal? Não deve ser um hospital. Esse é o do município de Parnamirim. Mas é um hospital porque Parnamirim não faz uma esterectomia, uma vesícula hérnia. Os pacientes de Parnamirim, pasmem, se operam em Almino Afonso e Alexandria. Vai para Alexandria, para cidades distantes, porque Parnamirim não tem onde fazer cirurgia. Então, eu acho assim, se você pegar São José do Mipibu, é uma cidade grande, mas não opera, não faz, não realiza. Eu acho que nós precisamos fortalecer, eu venho defendendo isso junto à CESAP, melhorar os serviços de cirurgia eletiva dessa região. Porque não tem um serviço, a maioria dos pacientes vão para distante, não tem. A verdade é essa. Túlio. Vamos lá. Falar de política, Túlio? Um pouquinho, né? Doutor Bernardo falando mais da atuação da parte dele. Doutor Bernardo, o senhor falou aí de saúde, né? Vamos falar também ainda da parte administrativa. O senhor anda muito no interior. A questão, um calo da gestão Fátima Bezerra foi durante muito tempo a questão das estradas. Isso melhorou ou continua ainda sendo um problema? Veja bem, melhorou, mas bastante. Principalmente na região onde eu ando, que é a região oeste, os avanços foram tremendos. Hoje na região oeste não tem praticamente buraco. Isso que eu ando, porque eu ando todas as semanas lá. Conseguiu-se fazer um trecho de Grossos, que era importante, foi feito o trecho de Grossos, o trecho de Baraúna, até Governador de Cerrosado, Alexandria, BR-405, Rodolfo Fernandes, de Pau dos Ferros a São Miguel. Então houve um avanço significativo. Aliado a isso, como esse Francisco Dantas, Viçosa, Porto Alegre, como fez esses trechos, diminuiu os trechos de tapa-buraco e conseguiu-se fazer os tapa-buracos. Na realidade, esse programa de estradas foi uma melhoria significativa. Pra você ter uma ideia, Túlio, eu sempre faço essa comparação, foram feitos 800 quilômetros de estradas novas, que daria para ir de Natal a Aracaju, então não é brincadeira. E está sendo licitado agora em maio, começo de junho, mais 600 quilômetros. Vai-se com a parte das rodovias federais que foram federalizadas, algumas foram federalizadas, vai chegar perto de 2.000 quilômetros de estrada dos 3.600 feitos. Então é um avanço importante, foi um gargalo grande do governo Fátima, a questão do tapa-buraco, porque as estradas há 20 anos não tinham realmente um investimento significativo e ficaram todas realmente degradadas, e eu acho que foi o maior
a parte mais nevrálgica, o sofrimento do governo Fátima realmente foi a parte de estradas, mas está se resolvendo em parte. Eu acredito que até o final do governo de Walter muita coisa será feita. A gente fala agora um pouquinho sobre política, sai dessa parte mais administrativa. O senhor hoje é do PSDB, foi eleito pelo PSDB, mas já circula a informação que o senhor está prestes a trocar de legenda para 2026. O caminho seria o MDB. Como é que está aí essa negociação, esses bastidores? O senhor vai mesmo para o MDB do vice-governador Walter Alves? Já foi. Né? Já foi. Bem, eu sempre já fui foi MDB, o meu líder a nível de Rio Grande do Norte é Walter Alves, Garibaldi, Walter, sempre fui ligado a eles. Por uma questão de pragmatismo, sobrevivência política, não se tinha nominata no MDB para que eu fosse candidato na eleição passada. Ficamos só eu e Adjuto, e ele não aceitava que se ficasse com sair, se eu ficasse só, ficava difícil. Então, por questão que eu não chamo nominato, eu chamo não me mata. Por questão de não me mata, eu fui obrigado a ir para o PSDB, que era um local difícil, onde estavam deputados fortes. Acabamos elegendo 9 deputados, mas deputados fortes, tradicionais, como o deputado Getúlio Rego, o deputado Raimundo Fernandes, acabaram perdendo a eleição por questão de nominata, bem votados, mas, né? E aí, inclusive, Getúlio está voltando, a informação que tem é que é candidato, e é um grande nome. E assim, a gente está vendo exatamente isso, a tendência, o trabalho que a gente está fazendo é no sentido de que Ezequiel volte para o MDB. Inclusive, eu vou dizer isso aqui porque eu escutei dele, o deputado Walter Alves entregaria a presidência do MDB a Ezequiel para conduzir uma nominata no MDB, que seria com Ezequiel, Kleber. As tratativas estão sendo feitas, Ezequiel, Kleber, Bernardo. Conversamos com Galeno, com Eudiane, com Hermano, né? Então as tratativas estão sendo feitas no sentido de fazermos uma nominata forte no MDB, exemplo do que tivemos no PSDB, para eleger 9 ou 10 deputados, dependendo de ter 24 ou 30 vagas. Quem estaria indo também pro MDB? As conversações que eu tive, que a gente teve, o grupo, foi Ezequiel, Kleber, Bernardo, Galeno, Eudiane, Hermano, Ubaldo. São 7 deputados que a gente está conversando. Conversamos também com Ivanilson do Ouro, tivemos conversas, mas são conversas. Deputado Galeno era oposição. Então, nesse caso, como é que fica a situação do deputado Galeno? Ele era oposição ao governo. Mas hoje Galeno faz parte da base do governo, não é? Hoje Galeno faz parte da base do governo, tem acompanhado o governo nas votações na Assembleia, e nós eu mesmo conversei com ele, Walter já conversou, tivemos reuniões, e não é uma coisa, não estou dizendo que ele vai, eu estou dizendo que as conversas estão acontecendo no sentido de tentar montar essa nominata, que viria com Flávio de Berói, com Gustavo Soares lá de Açu, que é candidato, ex-prefeito, com Jacó Jacome. E aí teria toda uma nominata para a gente tentar fazer 9 ou 10 deputados estaduais, dependendo se são 24 ou 30 vagas. 2026 o senhor é candidato à reeleição? Eu sou candidato, poderei ser candidato a deputado estadual ou federal. Na eleição passada eu fui candidato a deputado estadual e minha esposa foi federal na nominata de Garibaldi. Então, como eu disse, eu sou um homem de partido, a gente está conversando. Se o MDB montar uma nominata de federal e precisar da minha ajuda, a minha esposa viria para estadual e eu iria para federal, a gente inverteria. E nessa nominata de estadual, só mais um ajustezinho, cabe também a indicação do próprio presidente estadual do MDB. Walter Alves já disse que não quer ser candidato a governador, ele vai indicar um candidato para ser deputado estadual nessa nominata? Que aí a tendência lá, que tem conversado, já está acertado e já está lançado, inclusive, é o nome de Sancler, que é o chefe de gabinete dele, que é também um forte nome dentro dessa nominata. O senhor disse que ouviu de Walter dizendo que entregaria o MDB a Ezequiel, mas ouviu de Ezequiel dizendo que vai e que aceita? Não, eu não ouvi dizendo que aceita essa questão da presidência, mas que Ezequiel já me disse que um caminho provável dele é o MDB. Ele não ficará no PSDB e que o provável caminho para ele realmente é o MDB. Ele não tem como ficar no PSDB com essa questão de Stevenson que ocorreu. E o futuro de Walter Alves? O futuro de Walter Alves vai terminar o mandato, ele tem dito que não quer ser candidato e vai partir para a iniciativa privada, mas se comenta, né, que uma das possibilidades seria ir para o TCE.
como conselheiro do TCE, né? O doutor Bernardo, em relação ao o cenário majoritário de 2026, como é que o senhor avalia aí? O governo está com um pré-candidato, que é Cadu Xavier, tem a governadora Fátima, que seria a primeira vaga do Senado, e ainda não definiu, apesar de alguns governistas tentar atrair a senadora Zenaide. Como é que o senhor vê a formação da chapa do governo? Olha, só para concluir, inclusive eu soube que o senhor tinha sido sondado para ser o vice na chapa de Cadu. Veja bem, existe um compromisso do MDB indicar o vice de Cadu, isso é fato, a gente chega lá. Com relação à eleição de 2026 para o governo do estado, está muito nebuloso ainda, né? Porque a própria direita, que tem uma situação hoje confortável, não se definiu quem será o candidato. A esquerda lançou Cadu, é um lançamento ainda incipiente, está começando agora. O governo Fátima passou e ainda passa por dificuldades muito grandes, mas eu costumo dizer que em política você pode perder popularidade. O que você não pode perder em política é credibilidade. E o governo Fátima não perdeu credibilidade. Nós não temos escândalo, nós não temos problemas maiores. Tem problema de popularidade? Tem. Se você fizer uma pesquisa hoje, não está bem. Mas popularidade você reverte. A questão das estradas está melhorando. Eu acho que a situação da saúde está avançando. Com a aprovação do ICMS que foi feito, tem mais recursos, a gente vai conseguir avançar, o governo vai conseguir avançar. Cadu está apenas começando. Nós tivemos uma eleição em Natal agora que foi emblemática. Quem era que imaginava que Carlos Eduardo não iria para o segundo turno? Era uma coisa inimaginável. Então, Cadu é um excelente nome, é um nome que transita na esquerda, mas que também transita muito bem na direita, não é aquele candidato radical que acaba fechando portas. Então, eu acredito que a coisa está só começando. Quanto a ser vice, é o que eu disse, eu sou um homem de partido, e disse a Walter Alves, disse a Cadu, e não conversei sobre isso com a governadora, mas conversei com Raimundo e Adriano, eles cogitaram essa possibilidade, e eu sou um homem de partido. Se acharem que é interessante eu colaborar, eu estou pronto, preparado e querendo, embora não estou precisando, eu estou precisando ficar na Assembleia quieto, viu, Túlio? Então, doutor Bernardo aceitaria ser o vice de Cadu nessa chapa? É possível, sim, seria uma possibilidade, as conversas estão abertas para isso. Qual a avaliação que o senhor faz do quadro geral agora? Já que o senhor falou aí, a direita, no caso, teria as candidaturas de Álvaro Dias, Rogério Marinho e Alisson Bezerra. Como é que o senhor vê esses nomes aí? Se houver uma junção, fica muito forte. Se Alisson não for candidato, porque também não é fácil, é um nome que está muito forte hoje, a bem da verdade, mas política ninguém faz sozinho, política é preciso ter grupo, é preciso ter uma coesão, e Alisson hoje não agrega muito, a bem da verdade, porque o grupo lá, me parece, prefere Rogério, e aí a gente tem que esperar. Eu acho que a gente que está no governo tem que fazer o trabalho, buscar melhorar a avaliação do governo, e a gente não pode escolher o adversário. Eu acho que em política, eu sempre disse isso, que eu comecei fazendo política lá no interior, em 2 cidadezinhas, papai, mamãe, eu, 3 irmãos, 2 sobrinhos e uma filha, ganhamos 19 eleições para prefeito. Só isso. Eu costumo dizer que se você estiver bem, o outro está mal. Então não importa quem seja seu adversário, você não pode escolher o adversário, infelizmente o adversário venha quem vier. Agora, o que precisa é o governo estar bem. Se o governo estiver bem, venha quem vier, a gente vai ganhar a eleição. Qual seria a sua chapa se a eleição fosse hoje, deputado? KFZ. Cadu, Fátima e Zenaide. Minha chapa já está decidida, é KFZ. Cadu, Fátima e Zenaide. Zenaide está próxima a Alisson. Não vejo problema nisso. Eu sou um homem de compromisso, de retidão, certo? Eu tenho um compromisso com a senadora Zenaide. Esteja ela onde ela estiver, eu voto nela para senadora. Mas o senhor não vê a aproximação de Alisson a esse grupo? Pelas declarações que ambos os lados têm dado, pelo menos na imprensa, muito embora isso às vezes tenha acontecido lá na frente, né? Às vezes se cospe para cima, eu não gosto de cuspir para cima, e acaba, né? Então, as declarações têm sido dadas de forma que fica pouco provável uma aproximação, mas não é impossível. Mas é provável a aproximação de Zenaide saindo de perto de Alisson e ficando com Cadu e Fátima? Eu acho que pode ser uma coisa necessária, porque como não tem espaço para Zenaide de forma nenhuma na direita, ainda que Alisson seja o candidato da direita, que estou conjecturando aqui, é muito difícil para Zenaide lá.
E se ele for sozinho, o senhor acredita numa candidatura, ele, Zenaide, uma chapa quase puro sangue, politicamente falando, não partidariamente? É possível que isso ocorra e em ocorrendo, e se Alisson estiver bem, acaba puxando. Eu tenho uma preocupação muito grande com a política estadual, porque se a gente tiver um candidato a governador forte, ele pode puxar os senadores. Eu digo isso baseado em 86, quando João Faustino perdeu para Geraldo Melo por apenas 14 mil votos e Zezito Martins e Vanderlei Maris, que eram com Geraldo, não fizeram nem campanha, eles não foram nem para os comícios. Na campanha e eles João perderam, e Jajá. E eles perderam para Lavô e Jajá, que eram duas feras, só por 14 mil votos, foi o contrário. Ou seja, se Geraldo tem ganho com 30 mil votos, teria levado os dois senadores. O senhor avaliou aí 3 pré-candidaturas da oposição, mas ontem recebemos aqui na bancada do 12 em Ponto a vereadora Tabata Pimenta, que já foi candidata a deputada federal, e ela revelou aqui ontem nesta bancada, em primeira mão, que é sim uma possível pré-candidata ao governo do estado, inclusive já solicita que o nome dela seja incluído em pesquisas eleitorais. Como é que o senhor avalia essa pré-candidatura de Tabata Pimenta, muito que é bom. do PSOL e tem ligação com o PT, com o presidente Lula? É muito bom, vem apimentar mais ainda o processo eleitoral de 2026, representa um segmento importante. Ela é uma pessoa que começou pequenininha, como eu comecei numa cidadezinha de 5 mil habitantes lá em Almina Afonso, Túlio, e fui eleito o terceiro deputado estadual mais votado em 2018, quando ninguém acreditava que isso fosse possível. E Tabata é uma pessoa de origem humilde, simples, que está fazendo um belo trabalho na Câmara de Natal. Eu acho que é uma oportunidade a mais do eleitor escolher, ver. Eu vejo como uma coisa boa para nossa democracia. Okay. Deputado, uma pergunta aqui sobre a questão da cláusula de barreira no concurso dos professores, que a educação deixou de fora os professores que passaram na primeira fase utilizando essa questão da cláusula de barreira. O senhor está sabendo desse tema? Veja bem, eu venho acompanhando isso, eu inclusive participei de uma audiência há uma semana com o pessoal da polícia, os oficiais da polícia. Porque o que é que ocorre? Se faz um concurso e no edital se estabelece um número de vagas e um número maior de pessoas são habilitados, digamos assim, mas eles seguiam o número de vagas do edital. E o governo abriu uma exceção na polícia e agora está se cogitando a possibilidade de abrir uma exceção e habilitar as pessoas, corrigir a redação e habilitar. A questão de chamar ou não é outros 500. Porque o governo às vezes, apto a ser chamado. Você às vezes gasta dinheiro, faz um concurso, só chama 100 pessoas. Mas dá para você passar 300 e deixar lá no cadastro de reserva, não é? Para uma possível chamada. Você ficaria habilitado durante os 4 anos do concurso para ser chamado ou não. Mas não havia necessidade do novo concurso. Eu defendo que o governo faça exemplo do que fez com a polícia, com os professores. Tem 7 mil professores no Rio Grande do Norte que foram aprovados, entre aspas, porque eles atingiram o ponto de corte, mas não foi corrigida a redação, porque só corrigiu a redação de um percentual dessa cláusula 10 vezes maior do número de vagas. Então eu não vejo problema em corrigir a redação. Eu já até estudei isso, o custo de uma redação que a Fundação Getúlio Vargas cobra para corrigir é de apenas R$15. Não é dinheiro do outro mundo para corrigir a redação e deixar a pessoa apta a ser chamada. Muito obrigada, deputado, aqui pela sua presença. Passou rapidinho o tempo, né? Mas deu pra gente esclarecer todos os assuntos. Agradecemos a sua presença, várias novidades aqui. Agradecer a sua presença, viu, deputado? Volte sempre. Eu que agradeço a vocês. E para voltar é só chamar. Eu estando ali fora eu já volto. Quem sabe estamos diante do vice. Olha aí. Vamos à luta. Vamos lá.